A Bola de Cristal, um conto de fadas dos irmãos Grimm. Era uma vez uma feiticeira que tinha 3 filhos, os quais se amavam extremosamente. Mas a velha não confiava neles e vivia a desconfiar de que pretendiam expropriá-la. Então transformou o mais velho numa águia, a qual tinha de viver nos píncaros rochosos e só às vezes era visto descrevendo grandes círculos no espaço, descendo e subindo com as largas asas abertas. Ao segundo filho, transformou numa baleia que vivia nas profundezas do mar, podendo ser vista só quando subia à tona e de suas costas saía um repuxo de água que espirrava a grande altura. Foram concedidas aos 2 apenas 2 horas por dia, nas quais podiam retomar seu aspecto humano. O terceiro filho, temendo que a mãe o transformasse também em algum animal feroz, fugiu de casa às escondidas. Ele ouvira contar que no castelo do Sol de Ouro havia uma princesa encantada que aguardava a sua liberação. Mas se alguém tentasse libertá-la, arriscaria a própria vida. 23 rapazes já haviam perecido deploravelmente, mas ainda um poderia apresentar-se, e depois desse, mais ninguém. Sendo um rapaz destemido e arrojado, resolveu ele procurar o castelo do Sol de Ouro. Depois de andar muito tempo, sem conseguir encontrá-lo, foi parar numa grande floresta. Tendo-se extraviado, não sabia como sair dela. De repente, avistou ao longe 2 gigantes, acenando-lhe com a mão, e quando se aproximou, disseram: Estamos brigando por causa de um chapéu. Queremos saber a quem de direito deve pertencer. Como somos os 2 de igual força, nenhum pode vencer o outro. Os homens pequenos são mais inteligentes do que nós. Por isso, pedimos que tu decidas. Como é possível engalfinhar-se assim por causa de um simples chapéu? Disse ele. É que não conheces. Não conheces as propriedades que possui. Esse é um chapéu mágico. Quem o põe na cabeça chega no mesmo instante a qualquer lugar que deseje. Dai-me um pouco o chapéu, disse o rapaz. Vou andar até aquela distância e quando vos chamar, correi os 2 juntos. Quem chegar primeiro ganhará o chapéu. Pegou o chapéu, botou-o na cabeça e foi andando, mas pensando sempre na princesa. Exalou um suspiro do fundo da alma e murmurou: Ah, quem dera estar no castelo do Sol de Ouro. Mal lhe saíram da boca essas palavras, eis que se achou no cume de uma montanha, bem em frente à porta do castelo. Sem hesitar, penetrou no castelo e foi atravessando todos os aposentos até chegar a uma sala onde estava a princesa. Mas como se espantou ao vê-la! Tinha o rosto de uma cor cinzenta e cheio de rugas, os olhos turvos e os cabelos vermelhos. Sem poder conter, exclamou: Então sois vós, a princesa, cuja beleza é exaltada no mundo inteiro? Oh, respondeu ela, esta não é a minha fisionomia real. Os olhos humanos só podem ver-me assim deformada. Mas, se queres saber como sou realmente, olha naquele espelho. Ele não engana e te mostrará a minha verdadeira imagem. Assim dizendo, apresentou-lhe um espelho, e o rapaz, olhando para ele, viu refletida a imagem da mais linda moça que pudesse existir no mundo. E viu lágrimas de intenso sofrimento
escorrendo pelas faces. Então perguntou: que posso fazer para te libertar deste encanto? Dize, pois eu não temo coisa alguma. A princesa disse-lhe: quem conseguir apoderar-se da bola de cristal e apresentá-la ao feiticeiro, anulará o seu poder, e eu adquirirei o meu verdadeiro aspecto. Mas acrescentou: muitos já encontraram o fim por tê-lo tentado. Lamento imensamente que tu, tão jovem, queiras expor-te a tão grandes perigos. Não poderá deter-me, respondeu o rapaz. Diz-me, porém, o que devo fazer para me apoderar da bola de cristal. Já vais saber tudo, disse a princesa. Se quiseres descer a montanha, onde está o castelo, lá embaixo, perto de um manancial, encontrarás um feroz bisão, com o qual terás de lutar. Se conseguires detê-lo, sairá dele um pássaro de fogo, voando, o qual tem no corpo um ovo incandescente. Nesse ovo, no lugar da gema, está a bola de cristal. Mas o pássaro não deixa cair o ovo, se não for violentamente obrigado a isto. Além disso, se o ovo cair no chão, quebrar-se incendiará tudo à sua volta, destruindo-se no fogo, juntamente com a bola de cristal. De maneira que, nesse caso, todo o teu trabalho terá sido inútil. O rapaz desceu até o manancial, onde se encontrava o bisão, o qual o recebeu bufando e resfolegando ameaçadoramente. No mesmo instante, travou-se entre os dois uma tremenda luta, e o rapaz conseguiu enterrar a espada na fera, derrubando-a. Imediatamente saiu voando o pássaro de fogo, procurando elevar-se no espaço. Mas a águia, que era o irmão do rapaz, chegou nesse momento através das nuvens, investiu contra o pássaro e com o bico adunco empurrou-o para o mar. A ave, vendo-se em perigo, deixou cair o ovo, mas o ovo não caiu no mar. Caiu sobre uma choupana de pescadores situada na praia. Caindo em cima dela, imediatamente se elevou uma nuvem de fumaça e ateou-se o fogo. Então se elevaram no mar ondas da altura de uma casa, despejaram-se sobre a choupana e extinguiram o fogo. Fora obra do outro irmão, transformado em baleia, que, vendo o fogo, sublevara as ondas. Depois de extinto o incêndio, o rapaz foi em busca do ovo e, por grande sorte, o achou. Não tivera tempo de derreter-se, mas a casca incandescente, esfriada repentinamente pela água gelada, partira-se toda. Assim lhe foi possível extrair a bola de cristal. Quando finalmente foi ter com o feiticeiro e exibiu a bola de cristal ao seu olhar, o bruxo disse-lhe: meu poder está anulado. De hoje em diante serás o rei neste castelo do Sol de Ouro. E tens poder também de restituir a teus irmãos a forma humana. Então o rapaz correu para junto da princesa e, ao entrar na sala em que se achava, ela surgiu-lhe pela frente em todo o seu esplendor, de sua radiosa beleza. Cheios de alegria, trocaram as alianças que os devia unir e viveram na mais perfeita felicidade para sempre. A camponesa sagaz. Era uma vez um camponês que não possuía nem um pedaço de terra, apenas uma casinha e uma filha. Esta um dia disse ao pai: deveríamos pedir ao rei que nos desse uma quadra de terra.
O rei, ao saber que eram tão pobres, deu-lhes um lote que não passava de um torrão cheio de mato. Pai e filha puseram-se com afinco a capinar e a revolver aquela pobre terra a fim de semear algum trigo e hortaliças. Já havia cavocado quase todo o torrão quando acharam, semi-enterrado, um pequeno pilão de ouro maciço. Escuta aqui, disse o pai, como o nosso rei foi tão generoso conosco e nos deu este campo, acho que deveríamos dar-lhe este pilão como prova de reconhecimento. A filha não era da mesma opinião e objetou. Meu pai, se lhe levarmos o pilão, há de querer também a mão de pilão, e teremos de procurar, portanto, acho melhor ficarmos calados. O pai, entretanto, não lhe deu atenção. Embrulhou o pilão e foi levá-lo ao rei, contando-lhe que o havia achado no meio da terra e que desejavam oferecer-lhe. O rei aceitou o pilão, mas perguntou se não havia achado mais nada. Não, majestade, respondeu o camponês. O rei disse-lhe, é preciso trazer também a mão de pilão. O camponês respondeu que havia procurado, mas não conseguiram encontrá-la. Essa explicação de nada serviu, e o rei mandou que o trancassem na prisão, até que tivesse encontrado o tal objeto. Diariamente, os guardas levavam ao camponês a ração de pão e água, que é o que dão nas prisões, e sempre o ouviam lamentar-se e exclamar, ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha. Tanto ouviram essa exclamação que resolveram ir contar ao rei, repetindo o que sempre dizia o prisioneiro, ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha, contando ainda que ele não queria comer nem beber nada. O rei então mandou buscar o prisioneiro e perguntou-lhe por que era que vivia repetindo, ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha. Que foi que tua filha disse? Majestade, ela disse-me que não trouxesse o pilão, senão teria que achar também a mão de pilão. Tens uma filha bem inteligente, manda que venha cá. Assim a moça teve de comparecer à presença do rei, a qual lhe perguntou se realmente era tão sagaz e inteligente. A fim de prová-lo, ele lhe daria um enigma para resolver. Se o conseguisse decifrar, ele se casaria com ela. A moça respondeu prontamente que o decifraria. Então o rei disse, tens de apresentar na minha presença nem vestida nem nua, nem montada nem de carro, nem na rua nem fora dela. Se quiseres fazer isso, casarei contigo. A moça retirou-se. Em seguida despiu-se completamente. Assim não estava vestida. Envolveu-se numa rede de pesca e não estava nua. Tomou emprestado um burro, amarrando-lhe as pontas da rede no rabo para que ele a puxasse. Assim não estava montada e nem de carro. Fez o burro andar sobre o sulco produzido pelas rodas do carro, de maneira a tocar o chão só com o dedo maior. Deste modo, não estava nem na estrada e nem fora dela. Quando o rei viu chegar, disse-lhe que havia acertado completamente. Mandou soltar o pai e, em seguida, desposou-a, confiando à sua sagacidade a gerência do patrimônio real. Transcorrido alguns anos, um dia em que o rei passava em revista uma divisão, deu-se o caso que muitos camponeses se detivessem em frente ao castelo com os carros depois de terem vendido a lenha. Alguns tinham atrelado bois e outros cavalos. Entre eles havia um camponês que tinha 3 cavalos e um potrinho, recém-nascido, o qual saiu de perto da mãe e correu a refugiar-se entre os 2 bois, que puxavam um carro. Os respectivos donos puseram-se a discutir e a brigar aos berros. O dono dos bois queria para si o potrinho, dizendo que era filho dos bois. O outro insistia, dizendo que o potrinho lhe pertencia e que era filho dos cavalos.
A contenda foi levada ao rei e este sentenciou que o potrinho deveria ficar no lugar que escolhera. Assim ficou pertencendo ao dono dos bois, embora injustamente. O outro camponês foi-se embora chorando e lastimando-se por ter perdido o potrinho. Mas ele ouvira dizer que a rainha era muito inteligente e sagaz, além de boa e compreensiva por ser também de origem camponesa. Dirigiu-se a ela pedindo que o ajudasse a recuperar seu potrinho. Ela respondeu: sim, te ajudarei, se prometeres não me trair, e te ensinarei o que tens a fazer. Amanhã cedo, quando o rei for assistir à parada, coloca-te no meio da rua pela qual deve passar. Pega uma rede de pesca e finge estar pescando. Continua a pescar e a despejar a rede como se realmente estivesse cheia de peixes. Ensinou-lhe também as respostas que deveria dar se o rei o interrogasse. Na manhã seguinte, lá estava o camponês pescando em um lugar seco. Passando por ali, o rei viu e mandou o batedor perguntar o que fazia aquele maluco. Perguntando ao camponês, respondeu: estou pescando. O batedor perguntou-lhe que pretendia pescar em plena rua, onde não havia água. Ora, respondeu o camponês, se 2 bois podem produzir um potrinho, eu também posso pescar onde não há água. O batedor foi transmitir esta resposta ao rei, o qual mandou chamar o camponês e lhe disse que aquela ideia não era produto da sua cachola. Quem lhe tinha sugerido? Exigiu que o confessasse. Mas o camponês não queria faltar ao compromisso com a rainha e repetia: Deus me livre, a ideia é minha, a ideia é minha. Então colocaram-no sobre um feixe de palha e espancaram-no tanto que o coitado acabou confessando que fora a rainha. À tarde, chegando em casa, o rei foi ter com a rainha, dizendo-lhe: por que és tão falsa comigo? Não te quero mais por esposa. Está tudo terminado entre nós. Volte para a tua casa camponesa, de onde vieste. Todavia, permitiu que ela levasse consigo a coisa mais cara, a mais preciosa que possuía, e essa seria a sua gratificação. Sim, meu querido esposo, disse ela, farei o que mandas. Lançou-se ao pescoço do rei, abraçando-o e beijando-o muito, dizendo que desejava despedir-se dele. Mandou que servisse uma bebida qualquer para brindar a saúde do rei e, disfarçadamente, deitou no copo deste um narcótico que o fez cair em profundo sono. Vendo-o adormecido, a rainha mandou que lhe trouxesse um belo lençol de linho, no qual envolveu o rei, e em seguida ordenou aos criados que o levassem para a carruagem, estacionada em frente à porta, e ela mesma o conduziu depois até sua casa. Uma vez lá na sua casinha, ela deitou-o na própria cama, onde ele dormiu um dia e uma noite ininterruptamente. Quando acordou, olhou espantado em volta, exclamando: meu Deus, onde estou? Chamou os criados, mas não havia nenhum. Por fim chegou a mulher, que entre um sorriso e outro disse-lhe: meu caro senhor, deste-me ordem de trazer comigo o que eu mais gostava e me era mais precioso. Ora, nada no mundo é mais caro e precioso do que vós. Assim trouxe-vos comigo. O rei ficou tão comovido que os olhos se lhe encheram de lágrimas. Minha querida mulher, tu és minha e sou teu, e nada nos separará. Reconduziu-a novamente ao palácio real e quis que se tornassem a casar. E foram felizes para sempre. Era uma vez 2 irmãos. O mais velho sempre foi maldoso com o mais jovem. Comia sua comida, roubava sua sobremesa e batia nele. Num dia frio de inverno, o irmão mais velho foi à floresta buscar lenha para casa. Quando ele juntou o suficiente,
ele decidiu ir e vender no mercado. Depois de vender a lenha, ele voltou pela floresta e continuou cortando alguns galhos, apenas para se divertir. Foi aí que ele encontrou uma árvore toda dourada. Quando estava prestes a cortá-la, a árvore falou: "Por favor, não corte meus galhos. Se você não cortar meus galhos, eu lhe darei maçãs de ouro." Ele concordou e a árvore lhe deu algumas maçãs de ouro. Mas o garoto ficou desapontado e exigiu mais. Quando levantou o machado, ameaçando cortá-la, a árvore fez cair centenas de agulhas em cima do menino. Caído no chão, sem conseguir se mover, ele fica chorando. O irmão mais novo, preocupado com sua demora, resolveu partir para procurá-lo. Quando o encontrou, sentou do seu lado e, com todo amor e paciência, tirou cada agulha do seu corpo. Comovido com o carinho, o mais velho pediu desculpa para o irmão e prometeu que nunca mais ia maltratá-lo. A árvore mágica, que percebeu que ele realmente tinha mudado e reconhecido seus erros, presenteou os garotos com uma grande quantidade de maçãs de ouro. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!